Esta é uma das mais conhecidas igrejas do nosso país, a Igreja de Matosinhos. Ela domina, é o elemento central também daquela que é uma das mais antigas e mais populares romarias do Entre-Douro e Minho, eu diria mesmo, uma das mais concorridas romarias do nosso país. Uma igreja belíssima, que no seu aspecto atual é uma obra claramente barroca, do século XVIII, da autoria, de resto, de um dos principais arquitetos que está então a operar em Portugal, um arquiteto que domina bem esta arte italiana, de resto, ele era um italiano, Nicolau Nasoni. Mas esta igreja, esta fachada do século XVIII, vem afinal alterar uma igreja que aqui já existia, uma igreja do século XVI, renascentista, que havia ficado também ligado a um importante arquiteto, um dos grandes arquitetos do início do Renascimento entre nós, João de Roão. Mas na base desta festa, desta popular romaria que tem esta igreja como cenário, existe uma peça a quem há muito se atribui propriedades milagrosas. Uma imagem de Cristo, que não é do século XVIII, que não é também do século XVI, é ainda mais antiga. Sim, o Bom Jesus de Matosinhos remontará à Idade Média, aos finais do século XII, e é por isso a mais antiga imagem de um Cristo crucificado em tamanho natural, hoje em dia ainda ao culto, existente em Portugal. É esta antiquíssima imagem do Bom Jesus de Matosinhos, na base, com efeito, desta que é uma das maiores romarias do nosso país. Há muitos séculos que a sua devoção atrai milhares e milhares de pessoas. Nos nossos dias, durante estas 3 semanas que duram as festas, calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas percorre aqui a zona das festividades. Uma imagem antiquíssima, como vos dizia, datada dos finais do século XII, inícios do século XIII. Certo é que já nos inícios do século XIV sabemos que romeiros vindos da Galiza se deslocavam até ao Senhor de Matosinhos. Não era ainda aqui nesta igreja, porque, como vos disse lá fora, a igreja atual data do século XVI. Antes deste templo, existiu um outro, localizado a poucas centenas de metros de distâncias, no lugar de Bolsas. E por isso, também, durante muito tempo, esta imagem era conhecida como o Senhor de Bolsas. Mas, se já aqui atraía devotos para lá das fronteiras do reino no século XIV, percebemos, de facto, que estamos perante uma imagem muito antiga. É, de resto, uma imagem que será, também como vos referia, a mais antiga imagem existente em Portugal de um Cristo crucificado, ainda objeto de devoção. Claro que hoje, quando olhamos para o Bom Jesus de Matosinhos, ele não nos parece assim tão antigo, porque ao longo destes séculos ele foi sendo pintado e repintado conforme os gostos de cada época. Mas se atentamos com atenção, conseguimos perceber alguns pormenores que nos revelam a sua antiguidade. Por exemplo, os 2 pés encontram-se separados. Por outro lado, é um Cristo muito púdico, o perisónio, os panos da paixão cobrem-lhe praticamente as 2 pernas. E acima de tudo, estamos perante uma escultura que tem muito mais a ver com os modelos dos Cristos românicos do que do estilo artístico que seguirá o gótico. Porque há uma grande diferença entre a representação de Cristos nesses 2 períodos da Idade Média. Enquanto no românico, mais antigos, estamos perante Cristos Majestade, que estão na cruz de um modo sereno, porque vão ressuscitar, vão triunfar sobre a morte. No gótico, vamos ver Cristos muito mais sofredores, que procuram despertar a piedade nas pessoas, lembrando que Ele está na cruz a sofrer pelos nossos pecados. Ora,
Olhando para o Senhor de Matosinhos, percebemos que estamos muito mais perante esse Cristo sereno, com os braços ao nível dos ombros, com as mãos abertas e não crispadas. Um Cristo que não se contorce de dores. É um Cristo, de facto, muito, muito antigo e na base de muitos milagres. O primeiro, diz-se, foi quando esta imagem surgiu no meio do areal de Matosinhos. O mar trouxe essa imagem. Foi recolhida na praia pelos pescadores de Matosinhos e levada para a igreja de Bolsas. Só que à imagem faltava-lhe um braço. E assim irá permanecer durante 50 anos sem um braço. Até que, 5 décadas depois, uma mulher muito pobre, recolhendo as madeiras que o mar dá à costa, quando chega a casa e alimentando a lareira, há um pedaço de madeira que, por mais que ela coloque no fogo, esse pedaço insiste em saltar. E a filha que até esse momento era surda-muda desde que nascera, indica à mãe e a toda a comunidade que aquele pedaço de madeira era, e efetivamente era, segundo a lenda, o braço que faltava na imagem do bom Jesus de Bolsas. Era o primeiro de muitos milagres na base de uma fortíssima devoção. Ora, todos esses milagres numerosos atribuídos a esta antiquíssima imagem começaram a dar origem, pelo menos desde o século XVII, a uma curiosa tradição, a deles ficarem registados. E particularmente a partir do século XVIII, dão mesmo origem a uma manifestação artística muito curiosa, de sabor popular, naif. São os ex-votos, uns quadros onde se narravam esses milagres que tinham sido feitos pelo Senhor de Matosinhos. Originalmente, esses quadros estavam expostos na própria igreja ou na sua sacristia, mas a partir do século XIX vão passar a ser expostos num outro edifício, contíguo à igreja. O edifício, então, construído pela Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos. E no piso térreo, onde se vendem as ceras, o azeite, as pagelas, é aí que passaram a estar expostos esses quadros descrevendo os milagres do Senhor de Matosinhos. E por isso, apesar de ser a sede da Misericórdia, este edifício, particularmente a parte de baixo, era também conhecida, ainda hoje assim designada, como a Casa dos Milagres. E é aí que encontramos hoje o Museu da Misericórdia, que guarda muito da identidade e deste património ligado ao Senhor de Matosinhos. São, de facto, portas abertas sobre a história e a memória da grande devoção ao Senhor de Matosinhos, este Museu da Misericórdia. Um espaço onde se encontram hoje visitáveis esses ex-votos, esses quadros naifos que durante tanto tempo iam-nos revelando alguns dos milagres atribuídos ao Senhor de Matosinhos. Para lá desses quadros, aqui também podemos observar outro tipo de ofertas votivas. É o caso de miniaturas de barcos, umas mais pequenas, outros de grandes dimensões. Mas não admira. Estamos numa terra de pescadores, de marinheiros, de mariantes. Aliás, embora oficialmente esta misericórdia tenha nascido apenas há pouco mais de 400 anos, percebemos que as suas origens são muito mais antigas, mergulham na Idade Média e nasce como uma confraria de mariantes. Aliás, alguns destes ex-votos, destes pequenos quadros, narram-nos milagres feitos pelo Senhor de Matosinhos aos homens do mar em momentos de aflição e apegam-se à
velha imagem. Caso, por exemplo, de alguns marinheiros que têm de fugir da perseguição de piratas, ou então embarcações que são destruídas em dias de tempestade, mas apegando-se ao divino, apegando-se ao bom Jesus, estes devotos acabaram por se salvar e depois trouxeram esses quadros, narrando esses milagres e expuseram na igreja, hoje, aqui, no Museu da Misericórdia. Mas há muitos tipos de milagres e por isso também destes quadros. Alguns vão ocorrer em cenários de guerra, soldados que nesses momentos de aflição pedem a proteção do Senhor de Matosinhos. A grande maioria dos ex-votos são, no entanto, relacionados com doenças. E vemos muitos destes devotos pacientes nos seus leitos de morte, porque, como podem observar, muitas vezes eles foram já desenganados pelos cirurgiões, isto é, pelos médicos. É muito habitual nestes quadros populares, vemos umas figuras vestidas de negro, com grandes cabeleiras, são os médicos. Também, por vezes, aparecem-nos alguns prelados. São aqueles que vieram dar a extrema unção a estes pacientes, porque já estão, de facto, desenganados pelos médicos. Mas, num último momento, acabam por se apegar ao Senhor de Matosinhos e o milagre acontece. É o caso, por exemplo, deste interessantíssimo ex-voto, que nos narra um milagre ocorrido no ano de 1745, no Rio de Janeiro. Cipriano Ribeiro Dias. Um quadro que, apesar de muito naif, muito popular, nos presta muitos dados históricos, para lá do mundo mental, para lá das questões da devoção. Por exemplo, também aqui uma dimensão social. Percebemos que Cipriano Dias é um homem de muitos cabedais que terá juntado exatamente nas terras do Brasil. Entendemos isso não só pelo mobiliário cuidado, mas também pela circunstância de junto dele se encontrar um escravo. Um escravo que vai amparando o sangue, o imenso sangue que lhe vai correndo do nariz. Sim, porque, como o próprio ex-voto nos narra, há já 13 horas que ele está a botar sangue pela venta do nariz direito. 13 horas sem que os médicos, que também estão aqui presentes, consigam travar esta desgraça. E por isso, já encomendado aos céus também pela presença do religioso, ele prepara-se para morrer, uma vez que não conseguiu estancar até agora esse sangue com que se vai esvaindo da vida. E no momento final, Cipriano lembra-se do bom Jesus de Matosinhos, da sua terra natal. Ele tem uma medalha com uma fita agarrada a essa medalha e pede que lhe cheguem. E, pela descrição do ex-voto, ele dá 1, 2, 3 voltas ao pescoço com essa fita do Senhor de Matosinhos. E, à terceira volta, miraculosamente, o sangue estancou. E ele viu-se curado, graças a esta intervenção do bom Jesus. É um dos muitos milagres que aqui se encontram retratados. Mas essa fita, afinal, o que era? São, de facto, muitos e valiosos os objetos ligados à história da devoção de São Matosinhos que podemos contemplar neste museu. Valiosos do ponto de vista artístico, valiosos do ponto de vista histórico e patrimonial. Mas o vasto espólio dedicado ao São Matosinhos não se esgota neste museu. Por exemplo, esta peça que eu tenho nas mãos é raríssima, é a única que eu conheço. Pertence a um destacado investigador e amante de Matosinhos, o engenheiro Rocha dos Santos. E é exatamente uma dessas medalhas que vimos narrado no milagre de Cipriano. Não só a medalha do Senhor de Matosinhos, mas também a fita. A fita que, segundo a tradição, possuía a altura da imagem do Senhor de Matosinhos. E por isso era também conhecida como a medida do Senhor de Matosinhos. Mas como é que ela
vai surgir no Brasil com Cipriano. Não é de estranhar essa devoção ao Senhor de Matosinhos no Brasil. E aqui, no Salão Nobre da Misericórdia de Matosinhos, isso mesmo, de algum modo, nos é evocado por algum destes rostos. Mas já lá vamos. Temos que nos recordar que, sendo a devoção ao Senhor de Matosinhos uma das mais fortes no norte de Portugal, e tendo em conta a grande imigração que do norte do país parte para a colónia sul-americana do Brasil, particularmente no século XVIII, muito em torno da mineração do ouro em Minas Gerais, com os portugueses foram também muitas das suas devoções, particularmente ao Senhor de Matosinhos. Ainda por cima, porque muita desta gente era de facto do norte, o seu porto de partida foi a cidade do Porto, mas quantas vezes a Barra do Douro estava impedida devido às cheias, aos assoreamentos, e na prática muitos, milhares de portugueses que migraram para o Brasil fizeram-na a partir aqui, de Matosinhos, junto dos rochedos dos Leixões. E por isso, para muitos, muitos mesmo, o último santuário que pisaram em solo pátrio, a última igreja onde entraram e pediram sucesso para a sua viagem e para a sua estadia no Brasil, foi exatamente aqui, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. E com eles levaram a devoção, com eles levaram essas fitas e essas medalhas. Aliás, não deixa de ser curioso que esta fita, esta medida do Senhor de Matosinhos, acabou por dar origem no Brasil a fenómenos muito parecidos. É o caso, por exemplo, da famosa, hoje tão corrente, medida do Senhor do Bonfim. Essa fita, muitas vezes com muitas cores, é herdeira desta medida do Senhor de Matosinhos que os portugueses levaram para o Brasil. E no Brasil não se esqueceram do Bom Jesus, em momentos de aflição, como vimos com Cipriano, e também em momentos de dádiva. São muitas as ofertas que irmãos desta confraria enviavam regularmente para Matosinhos. E alguns deles estão aqui retratados, como é o caso deste conjunto de figuras de empreendedores que não se esqueciam do seu Senhor de Matosinhos. Mas esta dimensão brasileira do Senhor de Matosinhos é muito surpreendente. Existem hoje mais de 30 igrejas dedicadas ao Senhor de Matosinhos no Brasil. Uma delas, a de Congonhas, em Minas Gerais, está mesmo classificada pela Unesco como Património da Humanidade, graças ao fabuloso conjunto de escultura barroca da autoria desse fabuloso escultor que foi Aleijadinho. Mas há outras interessantes vertentes internacionais ligadas ao Senhor de Matosinhos. Vamos regressar à igreja. Há, de facto, uma outra dimensão internacional muito interessante em torno da imagem do Bom Jesus de Matosinhos. Uma dimensão que se prende, uma vez mais, com a sua lenda. Regressemos, por isso, à narrativa tradicional. Vimos que a imagem do Bom Jesus tinha aparecido no areal de Matosinhos, recolhido pelas gentes do mar. Mas como é que aí tinha aparecido esta escultura? Bom, segundo a tradição, a imagem teria sido concebida por uma personagem bíblica, José de Arimateia e Nicodemos. Aqui está, em destaque no altar-mor. São estas duas figuras que retiram o corpo de Cristo da cruz e o levam para o sepulcro. Mas são também eles que vão guardar muitos dos objetos ligados à paixão de Cristo. Os cravos com que Cristo foi crucificado, a coroa de espinhos, o sudário que envolveu o corpo de Cristo e onde ficou estampada a imagem do crucificado. Ora, este sudário, que podemos ver aqui nos braços de Nicodemos, acabou por inspirar
esta personagem e que tinha, segundo a lenda, muito jeito para trabalhar a madeira, para fazer várias imagens de Cristo crucificado. Fez várias. Numa versão mais popular terá feito 3, noutra versão mais erudita terá feito 5. Há uma versão até que diz que desbastou todo o bosque à volta de sua casa a fazer imagens. Agora, o que todas as lendas voltam a estar de acordo é que, entretanto, perseguido pelos judeus e pelos romanos, acusado de ser cristão, Nicodemos pegou em todas essas imagens e atirou-as ao mar. Ora, a mais perfeita de todas, a primeira que ele havia concebido para lá de Sudar, ainda tinha muito presente a imagem de Cristo, essa, a mais perfeita de todas, foi a que veio através do Mediterrâneo, passou o Estreito de Gibraltar, contornou a Península Ibérica e, segundo o dado preciso da lenda, no dia 3 de maio do ano 124, deu aqui à costa a imagem do Senhor de Matosinhos. Mas, como vos disse, Nicodemos tinha feito outras imagens. Onde é que elas foram dar? Vou-vos contar isso no lugar onde, segundo a tradição, apareceu esta imagem do Senhor de Matosinhos. Já houve um tempo em que este foi um lugar sossegado. Aqui era a praia de Matosinhos. O areal estendia-se até este lugar. Hoje, repleto de bulício, de ruídos, porque a cidade envolve este monumento, que se encontra também voltada para o Porto de Leixões, as cargas e descargas de navios, hoje também os barcos de cruzeiros. Um espaço de imenso bulício. Mas foi aqui, neste antigo areal, que, segundo a lenda, apareceu a imagem do Bom Jesus de Matosinhos. Um espaço que se encontra assinalado desde épocas muito antigas e que no século XVIII foi monumentalizado com este zimbório. Uma imagem, uma antiquíssima imagem que, como vimos, segundo a lenda, afinal, não era a única que Nicodemos havia esculpido. Ele havia lançado às águas do Mediterrâneo muitas outras. E o que é curioso é que este fundo lendário do Senhor de Matosinhos, afinal, se trata de um mito transversal à bacia do Mediterrâneo Ocidental e às costas do Atlântico. Sim, porque afinal existem 15 outras localidades que nos apresentam imagens igualmente muito antigas de Cristos crucificados e que possuem exatamente a mesma lenda da do Senhor de Matosinhos, ou seja, que essas imagens teriam sido feitas por Nicodemos e teriam sido atiradas ao mar. São localidades que encontramos nas costas italianas, incluindo na Lagoa de Veneza, também na Córcega, também no sul de França, ao longo da costa da Península Ibérica, no sul, na Catalunha, claro, também aqui na costa portuguesa, com o Senhor de Matosinhos, e depois na Galiza, e até 2 povoações francesas no Canal da Mancha. E até uma dessas imagens, que hoje se encontra na Catalunha, segundo a tradição, teria sido originária de Beirute. É de facto uma rede internacional muito interessante, esta das imagens irmãs do Senhor de Matosinhos, fazendo com que esta nossa escultura faça parte dessa dimensão mitológica internacional, contribuindo ainda mais para a importância histórica, identitária e patrimonial desta nossa escultura aqui de Matosinhos. Uma terra que, de resto, possui todo um outro conjunto de interessantíssimos monumentos que nos permitem fazer outras ligações a nível mundial. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.